Olá, jovem protagonista! Suponha que a gente tenha disputado uma partida de videogame, eu tenha feito 100 pontos e você tenha feito 50. A gente pode comparar esses dois valores usando o conceito de razão, no sentido matemático. Mas como assim? Como eu represento esta razão? A razão entre a quantidade de pontos que eu fiz e a quantidade de pontos que você fez. Nós podemos usar uma fração com o numerador 100, que foi o primeiro valor citado, a minha pontuação, e denominador 50, que foi o segundo valor citado, que é a sua pontuação. Então essa fração, ela representa esta razão entre a minha pontuação e a sua pontuação nessa partida. A gente lê 100 está para 50. O 100 em particular, que foi citado primeiro, é chamado antecedente. E o que foi citado logo em seguida, que é a sua pontuação, o 50, está lá no denominador da fração que representa a razão, ele é o consequente. Nós podemos ainda simplificar essa fração. Ora, se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por 50, nós teremos 2 sobre 1. Isso significa que a cada 2 pontos que eu fiz, você fez 1 ponto. Esse que é o uso da razão e que nós abordaremos nesta videoaula de hoje. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e estou convidando você, jovem protagonista, a participar dessa expedição fantástica rumo ao universo matemático. Vamos nessa? Vem comigo! Manuela Felicidade enviou essa questão para a gente resolver. Ela quer que a gente calcule a razão entre 6 e 3. Ora, mas o que é razão mesmo? Razão é uma comparação entre duas grandezas, entre dois valores. E o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, temperatura, massa corporal, altura, distância, por aí vai. Essa comparação a gente pode representar por uma fração. Mas que fração seria essa que representa a razão entre 6 e 3? Você primeiro tem que prestar atenção. Qual foi o primeiro valor citado? 6. Então, na fração que representará essa razão, nós teremos que escrever primeiro 6. Lá no numerador e no denominador, o 3. Bom, em termos de razão, o 6 é chamado antecedente e o 3 é chamado consequente. E a gente lê esta razão, 6 está para 3. Mas nós podemos simplificar essa fração dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 3. E é isso que nós vamos fazer. Se eu dividir o 6 por 3, dá 2. E se eu dividir o 3 por 3, dá 1. Ora, 2 dividido por 1 é 2, uma vez que fração também representa divisão. Se você quisesse, você poderia ter feito aqui a divisão direta. 6 dividido por 3 dá 2. Isso significa o quê? Que esta razão ela é representada por essas frações e a gente pode ler 6 está para 3, 2 está para 1, ou 6 é o dobro de 3. Pense assim, se eu leio 6 páginas enquanto você lê 3 páginas, é a mesma coisa que dizer que eu leio 2 páginas enquanto você lê uma página, a grosso modo. Vamos para a segunda, usando a mesma ideia. Qual que é o antecedente? Ou seja, aquele termo que é citado primeiro é o 7. E o consequente, 21. Então a fração que representará essa razão é 7 sobre 21. Ah, mas a gente pode simplificar? Pode. Nós podemos simplificar por 7. Dividindo o numerador e o denominador por 7, nós teremos 1 terço. Então, essa razão entre 7 e 21, ela é representada pela fração 7 e 21 avos, ou 1 terço, que a gente lê 7 está para 21, 1 está para 3. Bom, e a razão entre 21 e 7? Vamos lá, qual que é o antecedente? Aquele que é citado primeiro é o 21. Então, 21, e o denominador é o 7. De novo, a gente pode simplificar por 7, dividindo o numerador e o denominador por 7, nós teremos 3 e 1. Ou, se você preferir, 21 dividido por 7 dá 3. Ou 3
sobre 1. Como a gente lê esta razão? 21 está para 7, 3 está para 1. Se você gasta R$21 com alimentação, enquanto eu gasto R$7 com alimentação, isso significa também dizer que a cada R$3 que você gasta com alimentação, eu gasto R$1 com alimentação. Lembrando que 3 sobre 1 é 3, simplesinho, não? E agora, 50 e 100. O antecedente é o 50, porque foi citado primeiro, e o 100 é o consequente. Você pode pensar em simplificar por 10, depois por 5, ou direto por 50. Simplificando tanto o numerador quanto o denominador por 50, você chega na fração que é 1 sobre 100 dividido por 50 dá 2. Então, meio. A razão entre 9 e 81, de novo, 9, 81 avos, e a gente lê como esta razão? 9 está para 81. Simplificando por 9, tanto o numerador quanto o denominador, nós teremos 1/9. Entre 25 centésimos e 5, de novo, 25 centésimos, a gente pode escrever aqui no numerador, porque ele foi citado primeiro, ele é o antecedente, e 5 lá no denominador. E como é que a gente pode fazer esse tipo de simplificação aqui? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 25 centésimos. Sendo assim, aqui no numerador eu terei 1 e no denominador, como eu estou dividindo 5 por 25 centésimos, eu vou fazer aqui sem usar a calculadora, para que você entenda a situação. No caso de um concurso, uma prova em que você não pode usá-la, eu tenho duas ordens depois da vírgula, eu tenho que igualar essas ordens. Igualei, posso desconsiderar a vírgula, e agora eu tenho 500 dividido por 25. Se eu considerar o 50 dividido por 25, dá 2. 2 vezes 25 dá 50, para 50, nada. E eu abaixo esse zero aqui e também coloco um zero lá no quociente. Então, o resultado dessa operação é 20. Se eu dividir 5 por 25 centésimos, nós teremos 20. 1/20. E a razão inversa, como fica? Ah, mas espera aí, trocou o antecedente pelo consequente? Então a gente já pode direto escrever aqui, ó. 20 está para 1 ou simplesmente 20. Enquanto eu percorro 20 km, você percorre 1 km. E nesse caso aqui, que nós temos duas frações. Então, o antecedente é 1/3, o consequente é 2/7. E aí a gente pode pensar nessa fração aqui como uma divisão entre duas frações. E para fazer isso, qual é o cálculo? Você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso dessa segunda fração aqui no denominador seria 7/2. Ah, então o 2 ficaria aqui embaixo. Quando eu fosse multiplicar, daria 3 vezes 2 no denominador, que dá 6. E no numerador, 1 vezes 7. 7/6. Essa fração representa esta razão. E como a gente lê, 7 está para 6.